Sim, conforme eu estava a dizer, que dentre os vários fatores que esses usam para perpetuarem o seu desvio, o seu dalal, é que eles alegam serem reformadores, eles alegam serem reformistas, enquanto eles são os piores corruptos. Pois Allah Tabaraka wa Ta'ala diz: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Que quando direcionas a eles, ou alguém aconselha a eles que, olha, não semeis a corrupção na terra, o que eles dizem como resposta? Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala diz que eles respondem dizendo: قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Que olhem, nós não somos senão apenas, ou não somos senão somente reformadores, nós somos reformistas. E Allah Tabaraka wa Ta'ala refuta dizendo: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Que ora, na verdade eles é que são corruptos, só que eles menos se apercebem disso. Iyadam billah. Portanto, esses grupos, começando do Boko Haram, que pode ser chamado Jamaat Ahlus Sunnah li Da'wati wal Jihad, foi fundado por Muhammad Yusuf na Nigéria, tendo sido dado continuidade com seus líderes como Abu Bakr Shakur, Abu Mus'ab al-Barnani e outros que foram surgindo em outros cantos do mundo, como é o caso do Estado Islâmico da Iraque, ou Estado Islâmico da Síria, ou Estado Islâmico do Levante, que tinham como líder Abu Bakr al-Baghdadi, e foi fundado por Abu Mus'ab, e também defendia um princípio que não tem nenhum enquadramento no Corão, nem na Sunnah, nem aquilo que é a metodologia e a vereda trilhada e seguida pelas 3 gerações honoráveis bem guiadas muçulmanas, que são os Sahabas, os seus subsequentes dos seus subsequentes, nem os virtuosos, os fidedignos sábios desta umma. Naam, que era Baqiyatu wa Tatamaddudi, quer dizer remanescendo e expandindo. Iyadam billah. E outros, como é o caso dos Talibã, lá em Paquistão, fundado por Abdul Ghani Baranda, não só Muhammad Umar, e que tinha como sede na Afeganistão, Paquistão e outros territórios. Outros que nem Jaish Muhammadi, para não dizer JIM, fundado por Mas'ud al-Azhar. E atualmente temos ainda alguns grupos. Reparem nos países como ficaram quando esses grupos entraram, até o chamado Al-Shabaab, o movimento de jovem Al-Shabaab, Al-Shabaab Al-Mujahideen, que quer dizer o movimento do jovem guerreiro, ou também podem se designar, para além desse nome, por outro chamado Harakat Al-Shabaab, que quer dizer o movimento do jovem guerreiro, ou Hizbu Al-Shabaab, que é o partido também do guerreiro. Isto lá por sul da Somália. Então, esses assuntos, não demorou tanto, até que nos presentes dias, como vós todos sabeis, como tendes acompanhado, eles começaram a atuar embriagado ou deixando-se levar pela embriaguez da ignorância, deixando seus corações ficarem bebedados com a ignorância e açoitando, corrompendo, assassinando, derramando sangue, incendiando casas, arrancando os bens, deixando viúvas, órfãos e órfãos. Iyadam billah, tirando vidas inocentemente e também prejudicando aquilo que é a estabilidade, ameaçar aquilo que é a convivência pacífica do nosso país. Não demorou tanto, eis aqui eles atuarem, e eles alegam serem muçulmanos,
alegam serem seguidores do Corão e da Sunna, enquanto na verdade o Corão e a Sunna, e entre eles a distância que existe, não se difere, ou se calhar é mais ainda distante que a distância que existe entre os céus e a terra. Wallahu Akbar. É distante ainda a distância que existe entre eles e o Islã, assim como a distância ou superior à distância que existe entre o nascente e o poente. Wallahu al-musta'an. Portanto, isto faz-nos recordar o que eles estão a fazer. Aquilo que dizia Imam Ibn Abi Athir: Leita ummi lam talidni. Quem dera se a minha mãe não tivesse me dado luz. Hatta ashhada mithla hadhihi al-ashhad. Hatta ashhada mithla hadhihi al-ashhad. Até chegar ao ponto de eu ter que viver e presenciar esse tipo de acontecimentos. É lamentável. Esses, os Al-Shabaab, não seguem senão o Shaitan. Pois Allah subhanahu wa ta'ala ordena com que eles, todos crentes, entrem no Islã por completo. Alegam serem muçulmanos, alegam estarem a seguir o Islã. E Allah tabaraka wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi s-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Que vós que tendes iman em Allah, udkhulu fi s-silmi kaffa, entrem para o Islã por completo, entreguem-se, submetam-se ao Islã por completo. Não estarem a seguir em caminho de Shaitan. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Porque إِنَّهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Pois o Shaitan para vós é vosso inimigo declarado. Arrancam bens das pessoas, levam cabritos, levam animais, recursos, medicamentos, aqui e acolá, alegando serem pessoas que compreenderam melhor o Corão. Esqueceram-se que Allah subhanahu wa ta'ala, na Surat Al-Baqarah, quando fala e sublinha a respeito dos artigos dietéticos, de como é que um muçulmano deve se nutrir, a partir de que tem que ser tudo adquirido sobre uma fonte ilícita, não coisa roubada, usurpada, arrancada das mãos dos inocentes, injustamente. Esqueceram-se isso. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Onde é que está o enquadramento deles aqui quando dizem que seguem o Corão? Onde é que está? Allah diz: vós que tendes iman, comeis daquilo que há na terra, mas tem que estar dentro de duas condições. Halalan, tem que ser lícito, não algo adquirido de uma fonte ilícita, a partir da corrupção, arrancar os bens das pessoas, matando as pessoas. Não, porque isso aí é caminho do Shaitan. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. E não sigam os caminhos do Shaitan. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Pois ele para vós é vosso inimigo declarado. É vosso inimigo declarado. Esses grupos Al-Shabaab, esses grupos terroristas, esses grupos que usam o vestuário islâmico enquanto escondem sobre si agendas obscuras, deixam barba, enquanto de trás têm agendas obscuras, salates prolongados, jejuns prolongados, patrocínios por aqui e acolá, quando na verdade eles têm agendas obscuras, revoltam-se contra os governantes, derramamento de sangue, arrancam os bens das pessoas, os demais assuntos. Ya leita ummi lam talidni, ya leita ummi lam talidni. Quem dera se a minha mãe não tivesse me dado luz. Hatta ashhada, até eu testemunhar, para que eu não pudesse testemunhar esse tipo de assuntos, esses acontecimentos. Quem dera se a minha mãe não tivesse me dado luz. Na'am, barakallahu fikum. Eles seguem a metodologia dos coranitas, em algum momento, aqueles que alegam seguirem o Corão e a distanciarem-se por completo do Sunnati, distanciarem-se por completo dos hadiths de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E eles pensam que estão na orientação, enquanto o próprio Corão desmente isto. Eles são mentirosos naquilo que alegam estarem a seguir. O Corão há vários versículos a condenarem isto,
que não há como seguir o Islã sem Sunnah. Não há Sunnah sem Islã e não há Islã sem Sunnah. A Sunnah é a segunda revelação após o Corão, que acompanha a harmonia, em harmonia o Corão, é legítima ao Corão, é inseparável ao Corão. Barakallahu fikum. Wama atakum ar-rasul fakhudhuhu. Barakallahu fikum. E eles, em algum momento, esses Khawarij, esses Al-Shabaab, têm esses comportamentos. Não, têm esses comportamentos. Como é que eles vão compreender o Islã assim? Só seguindo o Corão. E como é que vão seguir o Corão sem seguir Hadith? Porque não estará completo jamais isso. Por exemplo, será que eles podem nos responder? Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos a fazer o Salah no Corão. Mas os detalhes todos do Salah estão no Hadith, estão na Sunnah de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quantos raka'ats devem serem observados em cada Salah? Quais são os tempos de cada Salah? Em que tempo é efetuado um determinado Salah? Não só falando diretamente do Zakat, que é um dentre os pilares do Islã. Qual é a quantidade por ser tirada do Zakat? Não. Outros assuntos que até nem no Corão não constam, que somente vamos encontrar na Sunnah. É impossível seguir o Islã sem a Sunnah. É impossível seguir o Corão sem Hadith de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. É impossível. Não se imagina Islã sem isso. Não há como prevalecer no Islã sem Hadith. Então esta é uma ignorância. Isto não é senão seguir os sussurros, os caminhos do Shaitan. O Shaitan se reencarna, o Shaitan reveste certos corpos, pois Allah tabaraka wa ta'ala já disse min al-jinnati wan-nas, que ele pode estar em forma de jinni, assim como em forma de humanos. Iyadhan billah. Iyadhan billah. Naam. Então esses são assuntos de extrema importância, por serem percebidos e refletidos que aqueles nada tem a ver com o nosso Islã. O Islã está bem puro. Eles usam os títulos honoráveis, atributos majestosos que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam deram aos seus seguidores. Eles mancham esses atributos, sujam esses atributos, e os muçulmanos simples, quando depois seguem sua religião, por terem esses títulos, usarem esses títulos, são conotados como extremistas, acabando tendo uma vida difícil, serem perseguidos, sofrendo, desconfiados, por causa desses impostores, ignorantes, extraviados, seguidores do Shayatin, que nada sabem de Din, nada entendem de Din. Aqueles que alegam estar a seguir o Islã, enquanto o Islã para com eles está inocente, está em rompimento. O Islã para eles está distante como o céu está distante para com a terra, ou mais que isso. Não. O que eles praticam, se fosse possível colocar no oceano, se fosse possível colocar no mar, iria corromper aquela solubilidade da água do mar. Por tão ser grave o que eles fazem, por não ter nenhum enquadramento, nem no Corão, nem no Hadith, nem na Sunnah de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, isso não tem nada a ver com Din. E temos que advertir a respeito disto. Temos que chamar a atenção, pois eles estão a poluir. Estão a ameaçar aquilo que é a estabilidade, daquilo que é a convivência, da cidadania sã e tranquila, feliz e harmoniosa, aquela cidadania que vive em paz, de todas as vertentes, deixando muitas situações endêmicas, difíceis, lutos aqui e acolá, contribuindo até para a desestabilidade da economia. Em diversas formas, eles não trazem nenhum benefício em nada. Iyadhan billah.